negócios baseados em ciência, para além de qualquer desafio de qualquer negócio, seja tradicional ou mesmo digital, tem dois desafios específicos que a gente acredita que são muito mais dolorosos para essas spin-offs acadêmicas, as startups deep tech ali, em alguma medida, né? Uma é que elas são altamente intensivas em capital. Você está falando de muita grana para teste clínico, se for o caso de saúde, para infraestrutura laboratorial, e atrelada a esse alta intensividade de capital, muito risco, né? Porque a chance de dar errado é muito grande. Não, tudo bem, porque você está falando de ciência base. Agora, vamos lá. Quando você fala de muita grana, de quanta grana nós estamos falando? Por exemplo, eu estava conversando esses dias com um empreendedor da Mir Science, que é uma startup que desenvolveu uma nova molécula que trata especialmente caquexia. E aí, para o teste clínico fase 1 deles, a gente está falando de R$100 mil por paciente para o teste clínico fase 1, e precisam de pelo menos uns 80. Então você está falando de R$8 milhões, R$10 milhões para um teste clínico fase 1 que tem 50% de chance de não dar certo. Tudo bem, mas vamos lá. E vou aqui abrir um parênteses. Eu entendo a maturidade do cenário brasileiro, tá? Então, dado esse parênteses, é pouca grana. Eu entendo que nós estamos falando de ciência base, então você tem um risco mais alto. E eu entendo também que no ecossistema de startups, 8 milhões não é uma grana de um anjo, né? Então nós já estamos falando aí de um capital considerável se fosse um anjo. Mas não é muito dinheiro. Porque para chegar no fase 1, você teve que ter um desenvolvimento também pré-clínico, que aí é in vivo, in vitro, que pode chegar a 5, 8, 10 também. Uhum. E aí depois você soma, e aí um fase 1 que soma esse volume de capital, que por exemplo, se você for olhar para uma startup digital, em tese o risco é menor. O risco é mais de mercado do que tecnológico. Não, claro, e até como o custo de entrada é menor, quando você está colocando 8 milhões, essa startup ela já fez prova de conceito, já tem cliente, já está num outro estágio de desenvolvimento. Mas o meu ponto é o seguinte, para essa grana vir, novamente, eu sei a meleca que a gente está hoje, tá? Tanto no ponto de vista de economia, quanto do ponto de vista de incentivo governamental. Mas entendendo que essa grana vem de governo ou vem da iniciativa privada, né? Por exemplo, você falou de possivelmente até um spin-off da iniciativa privada junto com pesquisadores, ou enfim, não é um absurdo. Nós não estamos falando de um valor absurdo. Entende meu ponto? Não é gigantesco. Mas quando você fala assim, é muito intensivo a grana, pode dar a impressão que putz, é realmente inviável. Não dá para fazer. E aí, até a gente tem projeto agora que às vezes o dinheiro que eles precisam, Cava, para sair da bancada é menor ainda, porque o que a gente está falando para sair da bancada, no sentido de estruturar aí sim a startup, fazer algum teste de validação laboratorial, a gente está falando de dinheiro que Anjo consegue suportar, que é um projeto que a gente está fazendo, investindo nessas startups para constituir a empresa, modelar a empresa, fazer eventualmente algumas validações laboratoriais, porque com um foco bem endereçado, aí sim ela consegue levantar esse dinheiro com menores problemas. Porque aí vem o segundo problema, que eu tinha falado 2. Um é esse de intensidade de capital que está atrelada a risco. E aí isso pode afastar os investidores e afasta esse capital até o vale da morte da inovação ali que a gente está inserido. O segundo grande problema que a gente viu nessas startups que nascem na academia, nascem nas universidades, é que a gente tem muitas boas tecnologias que não estão bem endereçadas para problemas de mercado. Porque por uma razão clara, dentro do laboratório você não sabe quais são os problemas que a indústria está vivendo, que necessariamente você consegue modelá-las. Isso contribui para o desafio de conseguir captar grana também. Tá, eu vou querer entrar um pouco nisso. Eu vou pedir primeiro um favor pro Focas desligar o mic dele. Perguntar para você gostou do chocolate?